Olá, aqui é o Marcos. O povo de Israel estava mais uma vez vivendo um ciclo difícil. Afastamento de Deus, opressão dos inimigos e sofrimento constante. Nesse cenário surge uma das histórias mais intensas, misteriosas e até trágicas da Bíblia, a história de Sansão. Tudo começa antes mesmo dele nascer. Em Juízes 13, a Bíblia conta que um anjo do Senhor apareceu a uma mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan. O anjo disse algo surpreendente. Ela teria um filho, e esse filho seria consagrado a Deus desde o ventre. Ele seria nazireu, ou seja, separado para Deus. Não poderia cortar o cabelo, nem beber vinho, nem tocar em coisas impuras. E mais, ele começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Esse menino era Sansão. Sansão cresce com algo diferente. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Juízes 13, 25. E isso se manifesta principalmente em uma força sobrenatural. Já adulto, Sansão começa a agir de forma impulsiva. Em Juízes 14, ele decide se casar com uma mulher filisteia. Algo que seus pais não aprovam. Mas o texto deixa claro que isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. No caminho, acontece uma das cenas mais marcantes. Sansão encontra um leão e simplesmente o despedaça com as próprias mãos, sem ter nada na mão. Juízes 14, 6. Essa força não era normal, era o Espírito de Deus agindo nele. Depois, Sansão faz um enigma em um banquete baseado nesse episódio, mas acaba sendo traído pela própria esposa, que revela o segredo aos inimigos. Resultado? Ele perde a aposta e, movido pela raiva, mata 30 homens filisteus. Juízes 14, 19. Aqui já dá para perceber um padrão. Deus usa Sansão, mas Sansão não se controla. E é aí que a história começa a ficar ainda mais intensa. Em Juízes 15, Sansão entra em conflito direto com os filisteus. Ele queima plantações, destrói inimigos e chega ao ponto de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Juízes 15, 15. É uma cena quase inacreditável, mas mostra o nível da força que Deus havia colocado nele. Mesmo assim, Sansão continua vivendo sem disciplina espiritual. Então chegamos ao ponto mais famoso da história. Dalila. Em Juízes 16, Sansão se envolve com Dalila, uma mulher do Vale de Soreque. Os líderes filisteus veem nisso uma oportunidade perfeita. Eles oferecem dinheiro a Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. E aqui começa um jogo psicológico perigoso. Dalila pergunta várias vezes de onde vem a força dele. Sansão brinca com a situação, dando respostas falsas. Se me amarrarem com cordas novas, se usarem cordas que nunca foram usadas, se trançarem meu cabelo, mas todas são mentiras, e todas são testadas por Dalila, até que ela começa a pressionar emocionalmente. Como você diz que me ama se não me conta seu segredo? Juízes 16, 15. A Bíblia diz que ela o importunava todos os dias, até que ele se cansou. E então, Sansão cede. Ele revela a verdade. Nunca foi passado navalha na minha cabeça. Se eu for rapado, minha força se afastará de mim. Juízes 16, 17. Não era o cabelo em si, era a aliança com Deus representada por aquilo. Dalila percebe que agora é verdade. Ela chama os filisteus. Sansão dorme, e seu cabelo é cortado. E então vem uma das frases mais pesadas da Bíblia. Ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16, 20. Sansão acorda achando que ainda é forte, mas não é mais. Ele é capturado, seus olhos são furados e ele é levado como prisioneiro. Agora Nanaina, aquele homem que derrotava exércitos, está cego, humilhado, girando um moinho como escravo. Mas a história não termina aí. A Bíblia diz algo simples, mas poderoso. O cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Juízes 16, 22. Isso não é só físico, é simbólico. Deus ainda não tinha terminado. Os filisteus fazem uma grande festa no templo do deus Dagon para celebrar a captura de Sansão. Eles zombam dele, o chamam para entreter o povo. Então, cego, fraco,
mas agora consciente, Sansão faz uma última oração. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez. Juízes 16, 28. Ele é colocado entre as duas colunas principais do templo. E então, Sansão empurra. Com toda a força que Deus lhe concede naquele momento, ele derruba o templo inteiro. O texto diz que morreram mais pessoas nesse último ato do que em toda a vida dele. Juízes 16:30. Sansão morre ali, mas cumpre seu propósito. Agora pensa nisso. Um homem escolhido por Deus, cheio de poder, mas que quase destruiu tudo por causa de decisões impulsivas, desejos e falta de controle. A história de Sansão não é só sobre força, é sobre fraqueza humana, sobre como alguém pode ser usado por Deus e ainda assim se perder no caminho. Mas também é sobre redenção, porque mesmo depois de cair tão fundo, Deus ainda ouviu sua oração. Se essa história te impactou de alguma forma, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos assim. E confira os produtos que separamos para vocês que estão aparecendo na sua tela e nos links na descrição. Comprando por eles, vocês nos ajudam a continuar nosso trabalho. A história de Sansão deixa uma pergunta que incomoda. Quantas vezes a gente também brinca com os próprios limites, achando que nada vai acontecer, até perceber, tarde demais, que a força já foi embora?